E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é Ron Estilo. E bem, chegamos aqui para definições do grupo C e D. Isso mesmo, C e D, um grupo em que, inclusive, no C temos a equipe do Benfica, com o Bayern de Munique, Boca Juniors e o Auckland City. E no grupo D temos o Flamengo, né? Flamengo, Chelsea, Esperance e o LAFC. E, obviamente, eu vou começar pelo grupo C, que tiver um jogo entre Benfica e Bayern de Munique, no qual estava decidindo quem ficaria em primeiro colocado ou na segunda colocação, tá? Não só como isso, porque o Benfica estava brigando para também não ser eliminado, porque afinal de contas o Boca Juniors estava enfrentando o Auckland City, que todo mundo estava acreditando que poderia ser uma situação muito fácil, né, para o Boca Juniors, mas no final das contas mudou as coisas e eu vou contar para vocês por que esse resultado praticamente mudou tudo. Vocês viram aqui, simplesmente o Benfica conseguiu derrotar o Bayern de Munique. E sabe o que é mais engraçado ainda, tá? Porque o nosso Benfica ganhou pela primeira vez na sua história, sim, pela primeira vez na sua história, em jogos oficiais, derrotou o Bayern de Munique. Sim, é loucura pensar que no Super Mundial de Clubes o Benfica teve a capacidade de vencer o Bayern de Munique pela primeira vez na sua vida. E foi até um jogo que eu diria que foi muito errado por parte do Company e também dos jogadores que jogaram nessa partida aqui. Eu vou mostrar, obviamente, a escalação para vocês verem como que esse time estava um pouco estranho do Bayern de Munique. Porque afinal de contas o Benfica praticamente jogou sempre com seus principais jogadores aqui. Praticamente dos 3 jogos nunca mudou a escalação. Mas o Bayern de Munique já começou um pouco estranho. Primeiro que você já começa com Thomas Miller, centroavante na equipe, colocou o Harry Kane de novo no banco de reserva, né? Bizarro. Bischoff é praticamente um novo jogador, né, que veio de transferência, então praticamente ainda está tentando, né, se entrosar com o pessoal, meio complicado. E ainda no ataque tivemos o Gnabry e o Sané. O Gnabry também já está muito fraco ultimamente, e o Sané que, bem, quando acabar o Super Mundial ele vai embora, né? Quando acabar o Super Mundial de clubes, o Sané vai para o Galatasaray. Então, tchau, tchau, Sané. E inclusive eu acho que vai comentar um pouco a mais sobre o que o Sané fez nessa partida, porque ele perdeu vários gols. Sim, nossa, quem diria. Né? E aí no meio de campo, né, aqui com a volância, Palanovic e o Palinha. Sim, esse aqui é a volância do Bayern de Munique. Eu acho que até é ok. E na zaga, se eu não estiver enganado, a zaga é o meu pessoal de sempre. Eu acho que é o meu pessoal de sempre. Né? Meu que quase nunca muda, né? Guerreiro, Stanisic, o Pamecano, o Boei e no gol, Manuel Neuer. Né? E depois, durante a partida, sei lá, percebi que eu acho que o Stanisic ou o Pamecano não era um dos titulares, porque ultimamente estava jogando o Jonathan Tah e o Kimmich também, né? Mas tá aí. Mas vamos lá, né? Harry Kane veio do banco, o Olise também veio do banco e o Lehmer. Falei errado. O Lehmer que deveria jogar aqui na lateral direita. Então tivemos algumas mudanças aqui no setor defensivo, mas o que foi o mais estranho com certeza é o pessoal aqui na frente. Dá pra perceber que quase nenhum deles do meio de campo para frente era um pouco estranho. Eu não sabia que a equipe estava brigando para ficar em primeiro lugar e veio com um time misto, ou um time muito mais reserva para enfrentar o Benfica, né? Eu acho que, sei lá, tiraram a besta do coitado do Benfica e não acreditaram que o Benfica ia jogar tão bem essa partida. Quer dizer, na verdade só jogou bem no primeiro tempo, né? Porque no segundo tempo depois o time ficou jogando só na retranca, né? O Benfica, mas tudo bem. Vou mostrar para vocês então os melhores momentos desta partida, né? Bem, o jogo já começa com o nosso Di Maria, inclusive, que eu acho que por volta dos 5, 10 minutos de jogo, o Di Maria faz um belo chute aqui, vocês estão vendo fora, meio que fora da área, né? E aí o Neuer faz uma baita defesa aqui, vocês estão vendo que a bola tá indo praticamente já no cantinho do gol, e o Neuer se estica todo para fazer a primeira grande defesa da partida, tá? E por volta de 17 minutos, segundo ataque do Benfica, cruzamento aqui na ponta direita, né? O Di Maria que começa com a jogada, rola a bola pro lateral direito, ou o ponto direito que estava vindo aqui do Benfica, e chega aqui para aparecer sozinho o
jogador do Benfica. Inclusive, qual o nome dele mesmo? Tá, o Shadow. O Andrés. Vamos falar Andrés. O Andrés abre o marcador do Benfica, como vocês estão vendo aqui, apareceu sozinho, vindo aqui da ponta esquerda, aparece sozinho e só empurra para o fundo da rede. E o Neuer não teve capacidade, não conseguiu reagir a tempo para defender o chute do Andrés. 1-0 o Benfica. E se vê que depois disso se criou, o Benfica ainda criou mais uma chance de ataque, né? O Pavides recebe uma bola mais ou menos lá do meio de campo, sai da disparada, sai correndo que deu um maluco. E na hora de finalizar, né, cara a cara com o Neuer, ele resolve cavar um pênalti. E no final das contas o juiz não deu nada, porque praticamente deu pra perceber muito bem que o Pavides, em vez de chutar, tentou cavar um pênalti e não adiantou nada. Segue o jogo, segue o jogo. Beleza, tivemos um lance muito engraçado aqui, Pavides com o Pamecano disputando bola, e aparece o Neuer do nada, e o Neuer dá um bicão pra cima do Pamecano. Vocês estão vendo aqui a bola? A bola praticamente está subindo aqui e quase, né? Assim, um pequeno lance de perigo, mas, cara, ia ser muito engraçado se esse chute que o Neuer tentou dar um chutão pra frente, explode no Pamecano e a bola entra no gol. Ia ser muito engraçado, mas não, pelo menos a bola explode no Pamecano e a bola vai pra fora. Então, meio que tipo, foi um momento meio que engraçado, mas se chegasse mais perto ia ser um gol tão esquisito e provavelmente um dos gols mais bizarros que aconteceu nesse Mundial de Clube. Então, beleza. Praticamente por volta dos 20, 30 minutos, ataque pro Bayern de Munique. Gnabry recebe uma bola, consegue salvar a bola, né? Ele consegue salvar com que a bola saísse antes na linha de fundo. Faz um passo aqui pro pessoal que aparece, sabe quem? Leroy Sané, só que o Sané, como vocês estão vendo, a bola desapareceu sim, porque ele isolou a bola. O Sané apareceu sozinho, ele podia rolar a bola aqui sozinho pro Pavides, eu acho, quer dizer, o Vlahovic, né, apareceu sozinho, mas em vez disso, resolveu chutar de primeira e isolou a bola, né? Então, já a primeira chance perdida do Leroy Sané na partida. Tá. Começa o segundo tempo, 50 minutos do jogo, mais outra chance do Leroy Sané, sai cara a cara, né? Simplesmente sai cara a cara com o goleiro Trubin e o goleiro do Benfica faz uma baita defesa. E a partir daqui do segundo tempo, como falei, né? O Benfica só ficou na retranca. E quem salvou muito foi o goleiro dele, tá? O Trubin fez uma baita atuação, defendeu para caramba. E eu não sei se ele saiu como o melhor jogador da partida, mas o que ele fez de defesa espetacular para manter o Benfica da frente foi algo espetacular. Mas tá aí, né? Já aos 50 minutos, o Leroy Sané perdeu sua segunda chance de empatar pelo menos a partida. E o goleiro do Benfica faz uma baita defesa. E aí o Benfica pelo menos tentou fazer um ataque, eu acho que deve ser o único ataque bom deles no segundo tempo, né? E o atacante, né? Eu acho que o meio campista, né, o meio atacante do Benfica recebe um bom passe do Di Maria, passa pela defesa e na hora da finalização, Neuer faz a defesa. Neuer defende. Passou mais algum tempo, por volta de 60, 63, 70 minutos no segundo tempo. Escanteio, cobrança curta, vai passando para cá, chega no Kimmich, né? Como falei, o Kimmich entrou no segundo tempo. Kimmich chuta de esquerda e faz o gol. Mas, como vocês estão vendo aqui na imagem, o Harry Kane, sim, Harry Kane também entrou no segundo tempo, estava na frente do goleiro Trubin. Então, praticamente, o juiz, né, o VAR, deu uma averiguada e anulou o lance, porque o Harry Kane meio que participou, né, da jogada e né, meio que tampou a visão do goleiro Trubin, que não conseguiu fazer a defesa. Então, praticamente, poderia ser o gol de empate, mas por causa do Harry Kane impedido, o gol foi anulado. Tivemos mais outra chance espetacular aqui pro Bayern de Munique. Eu não sei se foi o Vlahovic de novo ou outro jogador do Bayern de Munique, mas escanteio, confusão na área, tenta tirar para lá o jogador do Benfica, não consegue, solta o jogador do Bayern de Munique, chuta e de novo o goleiro dele defende mais uma vez, faz uma baita defesa, tá? Trubin mostrando que tava um paredão, tá, na partida. E ok, e chegamos na terceira chance. Terceira chance do Leroy Sané. Recebeu um passe açucarado do Harry Kane aqui. Eu não sei se foi mais dele. Aqui. O Harry Kane faz um baita passe espetacular. E simplesmente o Leroy Sané cara a cara com o Trubin.
né? Ele tentou meio que fazer uma cavadinha e o Trubin consegue defender com a mão esquerda. Baita defesaça do Trubin, impedindo de novo o Bayern de Munique empatar e de novo o Sané desperdiça o gol. Tá um pouco triste, né? O Sané poderia fazer tanta coisa, mas perdeu inúmeros gols inacreditáveis cara a cara com o goleiro. E beleza, e praticamente é isso. Simplesmente ainda tivemos algumas boas chances no final da partida pro Bayern de Munique, só que sem muito perigo. E o jogo terminou apenas 1-0, com simplesmente uma atuação de gala do goleiro do Benfica, definindo pra caramba e garantindo a vitória do Benfica, não só como garantindo a vitória do Benfica, como o Benfica ganhando essa partida, empurrou o Bayern de Munique para a segunda colocação e vai enfrentar o Flamengo. Coisa, quem diria, tá? O Bayern de Munique terminou em segundo colocado, ganhou os 2 primeiros jogos e aí perderam pro Benfica e o Benfica conseguiu terminar em primeiro colocado e agora vai enfrentar o Chelsea. Rapaz, quem diria, tá? Quem diria? Benfica líder nesse grupo. E bem, rapaziada, agora eu vou falar do segundo jogo, cara. Este jogo louco desse timaço chamado Auckland City, que você sabe, né? Tomou porrada do Bayern de Munique, tomou um 10-0. Contra o Benfica, tomou um 6-0. E agora contra o Boca Juniors, uns grandes equipes da América do Sul, que recentemente, sim, a gente pode dizer com muita autoridade, que é um dos piores Boca Juniors dessa história do futebol, e resolveu enfrentar o Auckland City. E como você sabe, né, a situação do Boca era muito fácil, tão simples. Era só ganhar e quem sabe até golear e esperar que o Bayern de Munique vença, né, o Benfica, tá? Ficar mais tranquilo. Mas não, o Boca Juniors conseguiu fazer um milagre, sim, conseguiu fazer um milagre de empatar com a equipe do Auckland City, como já falei, todo mundo sabe, é uma equipe semi-profissional, na qual praticamente quase todo o elenco trabalha em outras profissões de futebol, né? O futebol é apenas, sei lá, uma segunda profissão dele, porque apenas como a maioria das pessoas trabalham em outras profissões da vida, inclusive o cara que faz o gol, né? O jogador que fez o gol, o zagueiro Christian Grey, ele é professor. Ele é professor e simplesmente meteu um gol pra cima do Boca Juniors. E olha que o Boca Juniors nem fez gol, né? Contra o Auckland City. Foi gol contra, inclusive, do goleiro, o goleiro do Auckland City, que era bem jovem, tá? Pelo menos uns 20 anos de idade. Nossa senhora. Defendeu e fez, sei lá, a maior atuação da carreira dele. Inclusive contra o Benfica, ele também jogou, né? No primeiro tempo tinha feito praticamente tudo, né? Tinha defendido tudo no primeiro tempo, mas no segundo tempo depois virou um massacre, né? Mas aqui, rapaziada, simplesmente não deu jeito. Simplesmente o Auckland City fez uma retranca maravilhosa para cima do Boca Juniors e o Boca Juniors também chutou de qualquer jeito, né? Como vocês estão vendo aqui, inacreditáveis 41 chutes, cara. O Boca deu 41 chutes, apenas 10 desses chutes foram na direção do gol. Pra você ver que mesmo tendo uma quantidade absurda de chute, os caras não chutaram nem direito na direção do gol. Praticamente ou era chute pra fora, ou era um chute bloqueado, ou era um chute que, sei lá, ou o goleiro do Auckland teve que fazer um milagre, ou sei lá, eram chutes muito, muito fracos e fáceis pro goleiro do Auckland defender. Sem falar da posse de bola também, nossa senhora, mas também o Boca também exagerou na quantidade de falta, né? E teve 20 escanteios, tá? O Boca teve 20 escanteios para cobrar e não conseguiu fazer quase nada. Só teve um, que inclusive saiu o gol. Que eu vou mostrar para vocês agora nos melhores momentos. Por exemplo, aqui ó, olha isso. Primeiro grande ataque de perigo do Boca Juniors, que vem de escanteio. O zagueiro do Boca, ou o atacante do Boca, ganha a disputa com o Gray, isso mesmo, o Gray que é inclusive o Careca, para fazer o gol de empate contra o Boca. Ele ganha, cabeceia, a bola bate na trave e na volta, rapaziada, é muita sorte, né? É muita sorte e muito azar para a equipe do Auckland, né? Porque a bola bate na trave e bate, meio que sem querer, no goleiro do Auckland, né? O goleiro do Auckland tenta meio que reagir no instinto, tenta defender, só que a bola bate na palma da mão dele e a bola entra no fundo da rede. Ai. Que azar tremendo da equipe do Auckland City, começando já o jogo tomando um gol
contra, né? Tomando um gol contra no Boca Juniors e muita gente já estava esperando. Era o normal o Boca já começar vencendo contra uma equipe semi-profissional da Nova Zelândia. Mas você vê que não foi isso que aconteceu, né? Porque o Boca ainda trabalhou, teve quase um golaço do Palácio. Nossa, olha só onde ele meteu esse chute. Ia morrer na gaveta, onde o John Arias chutou, onde o Yildiz do Juventus chutou. E o quase Palácio faz um golaço. Mas, inclusive, o chute do Palácio foi muito mais longe do que os dos outros, né? Porque do John Arias e do Yildiz foi mais ou menos a entrada da grande área, né? O dele foi um pouco mais longe, muito mais longe do que na linha da meia-lua, né? Podemos dizer que foi até longe até demais. A bola explodiu no travessão e na volta ainda bateu nas costas do goleiro, o goleiro do Auckland City, mas ele conseguiu, mas a bola ficou praticamente lá parada nas costas do goleiro do Auckland. Então, mais ou menos assim, terminou o primeiro tempo. O meu sabendo que o Boca tentou chutar, só que vários chutes eram bloqueados, um chute para fora. E no segundo tempo, praticamente no começo do segundo tempo, escanteio pro Auckland e o Gray, o zagueiro, que fez o gol de empate pro Auckland City. Olha que bizarrice. Sim, simplesmente o zagueiro do Auckland City marcou o primeiro gol do time do Auckland nesse Super Mundial de cabeça e num escanteio em cima do Boca Juniors. É inacreditável pensar que o Boca Juniors seria a primeira vítima da equipe do Auckland City para tomar um gol dele. Inacreditável como o Boca é fraquíssimo. Assim, continuando, beleza. O Boca Juniors, depois de tomar o gol de empate, eu tenho que lembrar de outra coisa, tá? O Auckland fez esse gol, né? Um gol de empate, e simplesmente passou uns 5 minutos, o jogo teve que ser paralisado, porque você já deve saber por que o jogo foi paralisado. Por causa de mau clima. Raio de novo, novamente, o jogo sendo paralisado por causa de perigo de raio. E sim, se não me engano, eu acho que durante a transmissão conseguiu pegar um momento de raio caindo perto do estádio. Então, pelo menos, deu para perceber. Pelo menos o pessoal estava certo, que era iminente que poderia cair um raio perto da região do estádio. E caiu, e após uma hora, né? E, inclusive, né? Após uma hora, o jogo retomou e o Boca Juniors já sabia que foi eliminado. Sim, porque enquanto estava rolando esse jogo, também estava rolando o jogo de Benfica e Bayern de Munique, e o jogo terminou antes, né? Porque não teve paralisação, não teve nenhum problema, né? E o Boca Juniors, já dentro do vestiário, esperando essa uma hora passar, já descobriu que o Benfica tinha vencido o Bayern de Munique. Então, eu acho que pode ter dado uma desanimada gigante para a equipe do Boca Juniors, voltando no segundo tempo, que não conseguiu fazer o seu golzinho. Pelo menos tentar vencer, né, o Auckland. E eles não conseguiram ganhar do Auckland de qualquer maneira. Foi um negócio bem triste. Mas tá aí, né? O Advigo tem uma chance aqui, tentou fazer o gol, e o goleiro do Auckland ele conseguiu fazer uma baita defesa. E ainda tivemos o gol do Merentiel. Sim, quem diria? O Merentiel poderia fazer 3 gols neste Super Mundial. Fez gol no primeiro jogo, fez gol contra o Bayern de Munique e ia fazer o seu terceiro gol contra o Auckland City. Por que eu falei fazia? Porque, bem, antes desse lance, o camisa 22, né, do Boca Juniors, do Bagno, quando fez a assistência do Merentiel, a bola tinha tocado no braço dele. Então, né, prontamente, o juiz foi pro VAR, deu uma olhada e anulou o gol, né? Porque, como falei, bateu no braço do Barrios no lance do gol, né? Então, continuou 1-1, Auckland e o Boca Juniors. Continuando, tivemos um cruzamento aqui dentro da área, o jogador do Boca Juniors ganha a disputa de cabeça contra o zagueiro do Auckland City, e a bola foi lá, tentando incluir, e o goleiro do Auckland City fez mais outra defensaça. Sim, o goleiro do Auckland fez mais outra defensaça espetacular, e meio que assim se terminou. Na verdade, teve mais um chute, né? No finalzinho da partida, que o goleiro do Auckland City também defendeu. E assim se terminou. O Auckland City conseguindo segurar o resultado em cima do Boca Juniors. E a equipe, inclusive, vai ganhar uma boa grana por causa do empate, né? E por causa do gol também, né? Meu Deus do céu. Parabéns para a equipe do Auckland City, com um baita goleiro que provavelmente pode ter futuro, né? Se o pessoal falar, olha só, na Nova Zelândia tem um goleiro jovem que conseguiu fazer boas defesas contra o time do Boca Juniors. Hein? Pode ser que no futuro
ele seja contratado por uma equipe um pouco maior, né? Ou, sei lá, pode ser de baixo escalão da Europa, mas pode ser que seja um futuro bem bom para esse goleiro do Auckland City. Mas tá ele, praticamente o Auckland City conseguindo empatar a partida contra o Boca Juniors e o Boca Juniors eliminado. E não só isso, como tendo a pior colocação, né? Praticamente o pior desempenho entre os sul-americanos. E agora eu vou para os jogos às 10 horas da noite, né? Que eu falei, é o grupo D, Esperança contra o Chelsea e Flamengo contra o Los Angeles FC. Como a gente já sabe, o Flamengo já estava classificado e primeiro colocado, e já sabemos o time que deu uma enfrentada, que é nada mais nada menos que o Bayern de Munique, que é uma situação meio feia, né, pro Flamengo ter que enfrentar. Mas tudo bem. Eu vou falar, então, praticamente o jogo entre o Esperança e o Chelsea, que estavam disputando por uma vaga no segundo colocado. Sim, porque o Esperança tinha 3 pontos, né, ganhou do Los Angeles FC, e o Chelsea, que tinha ganhado do Los Angeles FC também. Então, praticamente era uma disputa para ver quem ficava com a segunda colocação. E todo mundo já esperava que, mesmo que o Esperança tinha uma esperança para se classificar, o favoritismo estava, obviamente, no Chelsea. E que o mais engraçado que vocês estão vendo aqui, sim, isso mesmo, o primeiro gol nos acréscimos do primeiro tempo. Na verdade, os 2 gols saíram nos acréscimos do primeiro tempo, velho. Praticamente um aos 48 e outro aos 50 minutos, velho. Inclusive, um foi com o Adarabiot e outro foi com o Delap. Inclusive, no segundo tempo, nos acréscimos também, no segundo tempo, já uns 97, eu não sei porque o Luiz meteu tanto acréscimo assim, o George fez o terceiro gol do Chelsea. E, inclusive, como vocês estão vendo aqui, o Esperança não fez nada. O Esperança não fez nada, né? Praticamente só deu o Chelsea. Só deu o Chelsea. O time do Esperança era muito fraco, né? Muito fraco. Não tinha como. Mas tá aí. Sim, pra vocês verem. Praticamente o primeiro gol só saiu aqui por volta dos 48 minutos. Falta cobrada pelo Henrique Fernandes. E o Adabioio, ganhando de cabeça do zagueiro, meteu lá pro fundo da rede. Sim, 1-0 pro Chelsea. Apenas nos 48 minutos do primeiro tempo. Tá? E não só quem diria. E só passou uns 2 minutos. Saiu o kickoff. Chelsea recuperou a bola. O Delap recebe um passe. Eu acho que do Nkunku, né? Porque inclusive o Chelsea também fez uma mudança muito louca para essa terceira partida, né? Nkunku faz o passe do Delap, o Delap faz o pivô, né? Faz o giro para cima do marcador do Esperança, corta mais uma vez o zagueiro e fica cara a cara com o goleiro e só tirou dele, né? Só tirou do goleiro do Esperança porque o goleiro do Esperança não conseguiu fazer nada, só ficou imóvel vendo a bola entrando e Delap fazendo seu primeiro gol pela camisa do Chelsea. 2-0, acabou o primeiro tempo, e aí, segundo tempo também não teve nada. Sim, é inacreditável pensar que, nossa, terminou 3-0, mas não teve nada de interessante na partida inteira. Nada. Juro pra vocês, não teve nada que eu tava vendo, e o Chelsea estava muito passivo, velho. Muito passivo. Só tava jogando como se fosse contra o Los Angeles FC. Muito calmo, e nada de tão perigoso, porque afinal de contas a esperança era bem fraco, né? Bem fraco mesmo. Vamos lá. Finalzinho do jogo, como falei, aos 96, 97 minutos. Nkunku, mais uma vez, né? Trocando passa aqui. George recebe a bola e chuta nessa distância. E o nosso querido goleiro do Esperance, ele frangou. Ele resolveu frangar. E aí termina o jogo 3-0 pro Chelsea. Pra vocês verem que o goleiro do Esperança também era muito fraco. Né? Todo mundo era fraco, o goleiro também era muito fraco. Então não tinha como acreditar que o Esperança poderia vencer o Chelsea. E aí o Chelsea fica com a segunda colocação e vai enfrentar o Benfica. E para fechar, só falta ele. Vamos falar do Flamengo, que enfrentou o Los Angeles FC e que terminou apenas por 1-1 e foi uma chuva de chutes na trave. Sim, se eu não estiver enganado, eu acho que pelo menos teve umas 4, 5 vezes que a bola bateu no travessão e pelo menos umas 2 vezes que bateu na trave. E sim, foi obviamente o Flamengo que criou muito mais chance, como vocês estão vendo aqui. 19 chutes, 4 na direção do gol, enquanto o Los Angeles FC chutou apenas 5 vezes e 1 na direção do gol, que foi inclusive o único gol da partida dele. E quem comandou a partida inteira foi praticamente o Flamengo, com mais posse de bola, mais passe, pressão dos passes, mas assim, em quantidade de falta, só foi praticamente a única coisa que o LFC ganhou, né? Porque escanteios e tudo assim foi
no lado do Flamengo. Né? Comandou tudo, mas ao mesmo tempo sofreu muito, tá? Porque eles começaram atrás o time do Flamengo. E tá, vamos lá. Eu já vou pegar praticamente o primeiro lance de perigo, já com o Flamengo, por volta dos 3 minutos? 3 minutos do primeiro tempo. Simplesmente falta, comando de falta, aqui a bola vai na direção do Danilo e a bola bate na trave. E na volta, se não me engano, eu acho que o Luiz Araújo, que também estava na disputa, chuta pra fora. Praticamente já o primeiro lance de perigo pro Flamengo e a bola bate na trave. Então, ó, primeira trave já contando, tá? Escanteio curto pro Los Angeles FC, chute jogado, longe pra caramba, parecia a lá Coutinho, faz um baita de um chutaço e a bola bate na trave. Sim, a bola bate simplesmente na trave e o Rossi só rezou. Só rezou porque ainda bem que a bola bateu na trave, mas ia ser um golaço. Vendo por esse ângulo, por onde essa bola passou, cruzes, tá? O Rossi só ficou olhando. E, inclusive, já na volta, assim, o nosso já fez o chute e a bola bateu na trave. Na sequência, quase no mesmo lugar, simplesmente quase no mesmo lugar, o Arrascaeta chuta e a bola também explode na trave. Né? E como vocês estão vendo, o Lloris também só olhou pra bola e essa bola caprichosamente explodiu na trave. Ó, sequência já de 3 chutes e a bola bate na trave, velho. Olha que absurdo, tá? E vamos lá. E tivemos um lance um pouco esquisito, muito esquisito, diga-se de passagem. Como vocês estão vendo aqui, o Lloris, ele meio que vai numa disputa, né, para pegar uma bola no ar, né, após o cruzamento do time do Flamengo, se tromba com o seu zagueiro do Los Angeles FC, se dá meio mal, né, no lance, e inclusive a jogada continua, né, porque o juiz não parou a partida, porque afinal de contas foi uma falta entre próprios companheiros, né, a bola sobra pro Pedro, e o que o Pedro faz? Chuta no travessão. É isso mesmo. Olha só quem diria. Mais um chute e a bola bate na trave. E com o Pedro, né, sem goleiro, né, inclusive vocês estão vendo ainda que o Lloris está no chão. Lloris no chão. E simplesmente ele faz um chute que passa por praticamente toda a zaga do LFC, só que a bola explode na trave. Quer dizer, no travessão, né? Mas tá aí. Vamos lá, segundo tempo. Los Angeles FC, cobrança de falta, né? Como vocês estão vendo aqui, uma imensidão de jogadores aqui do UFC impedido. Inclusive, essa bola, se não me engano, vai até pro caminho 52. Não sei se vocês estão vendo isso. Mas, praticamente, acontece uma disputa assim na área, né? Pro Rossi meio que se embaralha, né? Faz um soco. E a bola sobra ainda pro caminho 5 empurrar pra frente. Só que, como eu falei, né? Todo mundo estava impedido. E foi anulado o gol do Los Angeles FC. Assim, pra torcida do Flamengo suspirar um pouco. Outro lance de perigo. O que acontece? O Pedro recebe a bola. Eu não sei se foi o Pedro. Ah, não. Foi a Arrascaeta, né? A Arrascaeta aqui na ponta esquerda. Faz um belo tiro. E o Lloris faz a defesa. Uma baita defesaça aqui, tá? Do Lloris. Vamos lá. Cobrança de escanteio agora pro Flamengo. Por volta dos 60 minutos. O Pedro mata no peito de uma maneira tão bonita. Cruzes. Ele deu tempo pra ele matar no peito essa bola no escanteio. Faz um voleio e a bola vai pra fora. Olhando assim, parece que o Lloris ficou uma bola, só que não. O chute foi diretamente pra fora e quase o nosso Pedro faz um baita de um golaço. Olha só, outro chute. Quem chuta de novo? Arrascaeta. Meu Deus do céu, que loucura. Arrascaeta faz um belo de um chutaço e a bola explode no travessão. Ai, meu Deus do céu. Mais outro chute que a bola bate no travessão. O que tá acontecendo, velho? E aí tivemos o gol do Los Angeles FC, que inacreditavelmente foi uma desafinição total da zaga do Flamengo, como vocês estão vendo aqui. Cobrança de falta, o jogador do Los Angeles FC percebe que todo jogador do Flamengo não estava prestando atenção. Boga aparece sozinho, sai na disparada e só bate embaixo das pernas do Rossi, abrindo o placar pro Los Angeles FC. Quem diria que o Flamengo cometeu um grave erro de marcação, né? Após um baita cruzamento de um lançamento de cobrança de falta, Boga aparece sozinho e só faz um gol por baixo das pernas do Rossi, fazendo 1-0 pro Los Angeles FC por volta dos 80 minutos, tá? Por volta dos 80 minutos, o Los Angeles FC estava sonhando com pelo menos sua primeira vitória aqui no Super Mundial. Só que a alegria durou muito pouco, né? Porque por volta dos 86 minutos, né? O Wang Xian, sim, ele que fez gol, inclusive contra o Chelsea, recebe uma bola aqui
praticamente quase perto da minha lua, mas ele teve que, como vocês estão vendo aqui, teve que passar por volta de 3 zagueiros, saiu correndo para lá, para cá, e conseguiu vencer o Lloris chutando no canto esquerdo dele, e o Lloris não conseguiu defender, empatando a partida pro Flamengo e praticamente sacramentando o empate, né? Porque quase, meus amigos, o Flamengo conseguiu virar, conseguiu buscar a virada, e como vocês estão vendo aqui, a bola passando perto, rente atrás, tirando o time para trás, Lloris só olhando também no lance, e terminou apenas assim. 1-1, Flamengo contra LFC. Flamengo, como falei, terminando o primeiro colocado no seu grupo e vai enfrentar o Bayern de Munique. Pode ser uma disputa muito difícil, mas é mata-mata, né? Tudo pode acontecer, vamos ver o que vai acontecer. E, inclusive, hoje vai ter a definição também do grupo F, né? Isso, E e F, no qual a gente vai descobrir se o Fluminense passa ou não. Sim, porque o Fluminense ainda tem pode sofrer um pouco, porque está disputando com o Mamelodi Sundowns, tá? O Mamelodi Sundowns pode ser que consiga uma vaga e o Borussia Dortmund vai enfrentar o Ulsan HD. Mas vamos ver como vai ser, esperamos que seja um jogo muito bom. Inclusive o outro grupo, se não me engano, o grupo E, tem Inter de Miami e River Plate disputando para quem pega essa vaga e o Monterrey vindo por trás, né? Vamos ver se o Inter de Milão e o River Plate fazem um jogo de compadres, né? Para tentar passar de fase. Vai saber que pode ser uma péssima ideia, porque afinal de contas, se o Monterrey vencer sua partida contra o Urawa, pode pular o grupo inteiro e um desses gigantes podem ser eliminados. Que situação. Mas é isso, rapaziada. Espero ter gostado e a gente se vê amanhã. Falou!